Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Programa Florescer Violeta. Eu sou Sidney Rosa, eu trabalho com a psicanálise, a base do meu trabalho é a psicanálise, eu sou psicanalista. Eu trabalho também com as constelações familiares, eu trabalho com a hipnose, na parte energética, na parte espiritual, eu trabalho com o Reiki. Você que já me conhece, né, nesses quase 10 anos de Vibe Mundial, você já sabe disso, mas é sempre bom, né? É sempre bom relembrar aí qual é a base do trabalho, com que exatamente é a base desse trabalho que eu faço, que é um trabalho em busca de autoconhecimento, né? A ideia é que eu possa levar para você informações, entendimentos, para que você possa se conhecer cada vez mais, para que você possa ter esse autoconhecimento sobre você, para que você possa começar a trilhar novos caminhos, né? Novos caminhos, novos trajetos para a sua vida, para deixar de fazer isso que você ainda faz e que te incomoda, para começar a fazer aquilo que você vem tentando fazer e ainda não está conseguindo, né? Tudo isso está nesse inconsciente, tudo isso é movimento do inconsciente. A base, o centro do entendimento, a tese da psicanálise é essa, é que nós temos um inconsciente, esse inconsciente movimenta 90% das nossas ações, desses 90%, 80% são lá da fase infantil, da fase do desenvolvimento humano, são 3 fases, e que vai até 10 anos, pouco mais, pouco menos, e nessas 3 fases a gente aí tem 80% dessa alimentação desse inconsciente. Olha quanta coisa tá junto, quanta coisa está lá nessa fase do desenvolvimento, né? Isso é você, isso sou eu, isso somos todos nós. Quando esse inconsciente, na fase adulta, a partir do momento em que você vivencia algo, o teu cérebro faz um looping em fração de segundos e você volta lá para o momento aonde pode haver esse trauma infantil, essa ferida emocional infantil, aonde tem essa questão infantil. E aí ela aciona essa dor, aciona esse momento, e aí quem reage aqui não é o adulto consciente, maduro. Quem atua aqui é exatamente essa criança ferida, essa criança que está ferida. E quantas feridas emocionais a gente não pode ter? E é o tema hoje do programa, e aliás é o tema que eu vou trabalhar os próximos programas, falando das feridas emocionais. Essas feridas que acontecem exatamente nessa fase infantil. E que podem acontecer de várias maneiras, de muitas maneiras, né? De muitas maneiras. E hoje, por exemplo, eu quero falar então da ferida emocional da rejeição. É uma das principais. Todas elas são importantes, todas elas de alguma maneira atuam muito, né, em nós, adultos, em alguns mais, outros menos, mas é uma das principais que a maior parte da gente, a maior parte de nós, de alguma maneira, a gente acaba carregando, não é? E lembrando aqui, né, eu estava falando do trabalho do inconsciente, do trabalho da psicanálise, né? O trabalho da psicanálise é exatamente esse, é levar para você esse tipo de informação nas sessões, né, nas terapias, na sessão terapêutica, levar para você esse entendimento, levar para você de que maneira isso acontece, para que você, tendo consciência disso, você comece então a mudar os seus trajetos, para que você faça novos caminhos, para que você possa fazer novos caminhos, né? Para que você tenha essa opção de fazer um novo caminho, de percorrer aí uma nova jornada, uma jornada diferente disso que você vem fazendo e que pode estar aí te incomodando.
e que pode estar aí te interrompendo o teu processo de prosperidade. Prosperidade da tua saúde, prosperidade da profissional, prosperidade do teu dinheiro, prosperidade dos teus relacionamentos, né? Tudo isso são prosperidades. E nós temos total capacidade de prosperar em todas essas áreas, total, todos nós temos. O que nos impede são exatamente esses traumas, essas feridas, esses gatilhos emocionais, esses momentos que, de alguma maneira, estão presentes nesse nosso inconsciente e que talvez a gente nem perceba, né? Por exemplo, na questão da rejeição, né? Na questão da ferida emocional da rejeição, ela pode estar vinculada, né? Você pode carregar um sentimento de rejeição e lembra, aqui eu estou falando de inconsciente. Eu estou falando daquilo que você não vê. Eu estou falando daquilo que você talvez ainda não saiba. Eu estou falando daquilo que ainda está inconsciente, que está invisível ainda para você. A partir dessa explicação, a partir desse esclarecimento que eu vou te dar, isso já vai começar, isso já pode começar a fazer movimentos importantes aí no teu estado emocional, no teu estado psíquico, tá? Então veja que, por exemplo, o sentimento de rejeição, ele pode estar instalado em você desde quando você estava lá na barriga da mamãe, desde essa fase, né? Isso é uma tese da psicanálise de uma das estudiosas da psicanálise, Melanie Klein. Melanie Klein vem depois de Freud, ali logo depois de Jung, né? A psicanálise nasce com Freud, tem uma grande e importantíssima, poderosíssima participação de Jung, que nos mostra um outro lado da psicanálise, né? Freud e Jung falam em lados opostos, em ideias, na realidade, né, as ideias de Jung opostas à de Freud, mas todas elas vinculadas ao inconsciente, ao aparelho psíquico, né? O inconsciente é uma das instâncias psíquicas que existem dentro do aparelho psíquico, que tem outras instâncias psíquicas, né? Ego, superego, enfim, tem outras instâncias. E o inconsciente é uma delas. Então, Freud e Jung divergem num determinado momento, se separam e cada um continua seguindo ali o seu entendimento, ainda bem, porque são importantíssimas as informações que Jung traz. E em seguida vem Melanie Klein, né, que é uma outra estudiosa da área e que entende que esse nosso inconsciente, ele já começa a ser alimentado desde que a gente está na barriga da nossa mãe. A partir do terceiro mês. A partir do terceiro mês, essa mãe já está passando informações para esse bebê, tá? Já está passando informação para esse serzinho que está lá dentro, que fui eu, que foi você, né? Todos nós. E se essa mãe, por um motivo qualquer, ela não rejeitou você, ela não rejeitava você, ela rejeitava talvez a gravidez. A gravidez talvez tenha vindo no momento indesejado, talvez a gravidez tenha vindo, está falhando aqui, peraí, a gravidez tenha vindo no momento em que ela não estava preparada. Né? Quantas vezes, né? Quantas e quantas vezes a mulher engravida sem ter planejado, acontece de uma maneira em que ela não pretendia, enfim. Meu amigo Euri vai me salvar aqui com um copinho de água. Obrigado, Euri. Pronto, agora sim. Então, às vezes essa mulher, ela acaba engravidando no momento em que não era planejado, no momento em que ela não queria, no momento em que não estava previsto. E ela, então,
rejeita a gravidez. Ela não está rejeitando o filho, ela não está rejeitando a criança, mas ela rejeita a gravidez, porque a gravidez veio de fato no momento inoportuno. De alguma maneira, ela vai levar essa informação pro bebê. E o bebê já vai se sentir rejeitado. Então, a ferida emocional da rejeição, ela pode acontecer já nesses primeiros meses da gravidez. E como é que a gente vai saber disso, né? Muitas vezes, essa mãe até falou para a gente, em algum momento, né, que ela não queria a gravidez, que ela às vezes até comenta que tentou abortar, que pensou em abortar. Então, tudo isso leva para o bebê o sentimento da rejeição. Então, a gente poderá já nascer com esse sentimento de rejeição. Olha só como é profundo, né? Como através da psicanálise, através dos estudos psicanalíticos, a gente começa a entender por que uma pessoa que teoricamente teve uma infância saudável, teve uma infância boa, teve uma infância com uma relação muito boa com os pais, com a família, num geral, mas ela carrega o sentimento de rejeição. Por quê? Porque pode vir já desde essa fase gestacional intrauterina, não é? E como é que eu sei se o que eu estou sentindo é um sentimento de rejeição? Porque até eu ter essa consciência, eu não sei se o que eu estou sentindo é um sentimento de rejeição. Eu sinto algo quando na minha relação com uma pessoa, quando no meu trabalho, quando com os meus amigos, quando com a minha própria família, num geral, eu às vezes sinto que as coisas não estão fluindo como eu gostaria que elas fluíssem. Eu me dedico, eu tenho a certeza de que eu tento e faço o meu melhor e de alguma maneira essas pessoas não têm um reconhecimento sobre isso. Elas não percebem o tanto que eu gostaria que elas percebessem. Elas fazem movimentos contrários àquilo que eu imaginava que seriam movimentos agradáveis a mim, por conta do quanto eu me dedico a elas, ao meu trabalho, à minha amizade, à minha namorada, ao meu namorado, né? Meu marido, enfim, minha esposa. Quanto eu sinto, né? Quanto eu tenho essa sensação de que eu não estou sendo reconhecido, não estou sendo amado, não estou sendo percebido. São sentimentos, muitas vezes, sutis. Às vezes eles são bem escancarados, a gente enxerga muito esse movimento. Mas às vezes são sutis. Uma fala, uma negação de algo que você esperava uma resposta, que você esperava um determinado movimento, ele acontece ao contrário daquilo que você esperava. Uma fala, muitas vezes, te toca tanto, te agride tanto emocionalmente, que até desperta em você um sentimento mais brusco, um sentimento mais ofensivo, mais agressivo, inclusive, muitas vezes, né? Por quê? Porque essa ferida da rejeição ela ainda está aberta e ela ainda às vezes sangra, né? Às vezes ela está até coberta, né? Coloca uma casquinha, sabe quando você machuca e de repente fica aquela casquinha, né? Você passa a mão em cima até nem dói mais. Mas se você cutucar ali a casquinha, até sai sangue e dói, e volta a doer, não é? Por quê? Porque não está curado, não está cicatrizado. Ela está aberta ainda, ela ainda dói, ela ainda machuca. E claro que também tem, nessa fase de até 10 anos, vários outros momentos em que de fato houve a rejeição. Em que de fato a tua mãe de alguma maneira te abandonou, teu pai te abandonou, a família de alguma maneira não deu a atenção que você merecia, inclusive,
Não é nem a atenção que você gostaria, a atenção que você queria, mas a atenção que você merecia. Porque esses pais, essas pessoas, eles fizeram aquilo que foi possível para eles. Aquilo que naquele momento foi possível, né? E é importante nesse trabalho que eu desenvolvo deixar claro para você, assim como também para mim, que esse sentimento de rejeição, e de fato essa rejeição, ela não pode me fazer vítima disso. Nós não somos vítimas de nada. Não somos vítimas nem dessa situação e não somos vítimas de alguém que esteja de alguma maneira cometendo ações que nos tragam o acesso a essa ferida da rejeição. Tá? Então a gente não é vítima. Tudo foi como tinha que ser. Tudo foi exatamente como tinha que ser. Você precisava passar por esses sentimentos de rejeição, por alguma razão, que em algum momento também você vai entender o porquê, né? Eu, como espírita, hoje kardecista, né, trabalhei muitos anos na Umbanda e hoje estou mais estudando o kardecismo, a gente entende perfeitamente que isso são grandes ajustes, né? São grandes ajustes. É muito simples até entender por que a gente passa pelo que a gente passou, por que foi necessário passar por aquilo que a gente passou, porque é um grande movimento de ajuste, é um grande movimento de equilíbrio. Eu preciso passar por algo que lá atrás, em alguma vida, eu fui o causador. E eu preciso trazer isso para o equilíbrio, então eu preciso vivenciar isso. Então, é muito simples isso. Mas a psicanálise vem exatamente para aquelas pessoas que não acreditam no processo reencarnatório ou que podem também, mesmo acreditando, unir as duas informações. É excelente. Você consegue ter uma clareza imensa quando você consegue traçar esse paralelo com o processo reencarnatório e a psicanálise. Fica muito mais fácil de entender tudo isso, né? Muito mais simples de entender, inclusive. E claro que à medida em que você entende, você está se curando. O grande processo de cura é o entendimento, é a aceitação. Entendimento e aceitação. Claro que se você não tiver o entendimento, e o entendimento talvez você possa estar tendo exatamente agora, nesse meu esclarecimento. Aí vai depender de quanto você vai aceitar isso, né? Você pode estar aí do outro lado e dizendo, eu até entendi agora, mas não dá para aceitar por que minha mãe fez aquilo comigo, por que meu pai, por que minha avó, por que meu avô fez aquilo comigo. Então aí você vai travar o teu processo na aceitação. Mas se você aceitar que existiu uma razão para você vivenciar o que você vivenciou, aí você vai para o grande movimento de transformação, que é um grande movimento de cura. É onde, de fato, a tua cura vai acontecer. E só você pode fazer essa cura. Ninguém vai poder fazer por você. O que nós, terapeutas, o que eu, como terapeuta, posso te ajudar é te levando esclarecimento, te levando informação, como eu estou fazendo aqui, né? Mas o processo de elaborar isso, o processo de ressignificar esses sentimentos, isso é com você. Tá? Isso é com você e só com você. Ainda bem, né? Ainda bem, porque só depende de você, né? Essa é uma boa notícia, só depende de você. Mas ela pode ser também para você uma má notícia. Você saber que só depende de você, que ninguém, nem nada vai poder transformar isso, que ninguém, nem nada vai poder te curar, a não ser você com o seu entendimento, né? Então essa ferida da rejeição, ela acontece quando você sofre, por exemplo, quando você sofreu lá na infância, quando você sofreu bullying, hoje chamado bullying, dependendo da tua idade, naquela época não era bullying, né? Tinha outros nomes, mas ele pode ter acontecido nessa fase, podem ter sido movimentos agressivos, movimentos muito visíveis, né, que você lembra com clareza
do que aconteceu, mas eles também podem ter sido sutis, que você talvez nem tenha percebido, talvez você nem tenha memória. Um professor, uma professora, que quando você lá na infância precisou de algo, queria ir no banheiro, queria pedir algo, estava com algum sentimento, e você de repente pediu para essa professora, ou essa professora, ou o professor, negou, nem te deu a oportunidade, talvez, de você falar o que você estava sentindo, e deu mais atenção para o teu coleguinha que estava ali do lado, ou para uma outra pessoa, e isso pode já ter ali naquele momento te ferido, pode já ter ali trazido para você esse sentimento da rejeição. Por que que ele preferiu atendê-la? Porque ele preferiu falar com a outra pessoa e não comigo. Por que que ele foi atencioso com a outra pessoa e não foi tão atencioso comigo? Né? Porque naquele momento ele talvez nem tenha, ele ou ela, professor, nem tenha percebido você ali, qual era talvez a tua dificuldade, mas isso já pode ter sido, isso já pode ter virado uma ferida emocional de rejeição. Né? Então são várias situações que podem ter trazido para você um sentimento que você está carregando até hoje de rejeição. Essa ferida de rejeição. E dependendo do que você vivencia, dependendo do que você sente, ela é ativada, né? Independente da sua idade. E aí você reage como aquela criança ferida daquele momento. Tá? Tudo isso é psicanálise, tudo isso é entendimento de inconsciente, e eu fico à sua disposição. Eu atendo pertinho do metrô Tucuruvi, na zona norte de São Paulo. É muito facinho o acesso ao meu local de atendimento. Você pode assistir esse programa, inclusive, e todos os outros que eu já fiz aqui na Vibe Mundial, no meu canal no YouTube, Sidney Rosa Terapeuta. Entra lá no YouTube, acessa o meu canal, Sidney Rosa Terapeuta. Esse programa vai estar lá, todos os outros que eu já fiz aqui na Vibe Mundial, né, nesses quase 10 anos, completam 10 anos esse ano, estão todos lá por tema, assista, ouça e depois você entra em contato comigo. Lá no meu canal, a hora que você entra, o meu número de celular fica o tempo todo aparecendo. Você pega lá o meu número, grava uma mensagem pelo WhatsApp, me envia. Se você estiver podendo anotar aí, aproveite então para anotar. Né? DDD 11, São Paulo, 98670-6310. 11 98670-6310. Tá? Esse é meu número de celular. Me envie uma mensagem pelo WhatsApp. Para saber mais sobre esse tema, para agendar a tua sessão, para agendar, de repente, o teu processo de cura através do projeto Conheça-te. Entre em contato comigo para saber sobre o projeto Conheça-te. São 5 sessões. Para quem tem uma certa resistência, né? Para quem tem muita resistência a fazer o processo terapêutico, fazer essas 5 sessões vai te trazer muita clareza sobre tudo isso que eu falei aqui e sobre tantas outras coisas nas áreas da sua vida. Na área financeira, na área de relacionamento, na área de saúde, na área do trabalho, né? Como um todo. Né? Essas 5 sessões, elas não substituem o processo terapêutico tradicional, mas elas te trazem muita clareza, de uma forma muito rápida, porque são 5 sessões, né? Que podem ser até diárias, pode ser online, pode ser presencial, tá bom? Eu fico à sua disposição. Você me encontra no meu canal no YouTube, Sidney Rosa Terapeuta. Você me encontra no Instagram, como Sidney Rosa Terapeuta. Você me encontra no Facebook, como Sidney Rosa. E também lá no meu canal no YouTube, Sidney Rosa Terapeuta. Por qualquer um desses canais, ou pelo meu número de celular, se você não conseguiu anotar, entra no meu canal, Sidney Rosa Terapeuta, e pega, porque fica aparecendo lá o tempo todo o meu número de celular. Tá bom? Eu espero você. Entre em contato, se permita investir nessa sua saúde psíquica, na sua saúde emocional. É um grande investimento que você vai fazer por você.
tá bom? Eu espero você semana que vem. Até mais.